Você sonha em estudar e trabalhar na Austrália? Neste vídeo, nós vamos conversar com a Bruna, que representa duas escolas muito conhecidas na Austrália, a Imagine Education e a Entrepreneur Education. Então, fica aqui com a gente para entender melhor como é a experiência de estudar e trabalhar lá do outro lado do mundo. Bruna, por que a Austrália é um destino tão atraente para os intercambistas brasileiros? Olha, eu morei lá 8 anos, né? Eu cheguei no Brasil 6 meses atrás. Sou cidadã australiana, então eu tenho 1000 motivos para dizer por que a Austrália é um destino maravilhoso, assim. Primeiro, eu morei em Gold Coast, né? E eu posso falar com muito mais propriedade da cidade de Brisbane, que é a vizinha, e Gold Coast. Mas já visitei Melbourne, Sydney várias vezes. Então, primeiro de tudo, eu acho que o clima favorece muito os brasileiros, porque a gente pensa que isso pode ser uma besteira, mas eu acho que quando a gente está no dia a dia, num país muito frio, o ânimo, a vontade de fazer as coisas, e a gente precisa fazer as coisas, né? Porque quando a pessoa procura esse país, ele quer trabalho e estudo, ele não quer só estudo. Então, dá muito mais ânimo quando você tem um sol lá fora. Então, com certeza. Eu acho que o clima é um dos fatores, assim, para mim, que mais pesaram, até na hora de eu escolher fazer um intercâmbio, que a princípio eu fui para fazer um intercâmbio de 1 ano. E acho que outros fatores como qualidade de vida, maior salário mínimo do mundo, é um país de primeiro mundo, um país que você está do outro lado do hemisfério, né? Mas você tem também uma gama de outros lugares para visitar fora da nossa rota, e eu acho isso muito especial, porque você realmente vive uma experiência totalmente nova, né? Então, tipo, Bali virou minha Bahia. Tão perto, quintal é de barato. casa. É meu quintal de casa. Tem Japão, que as pessoas vão para esquiar em junho, julho. Então, acho que tem uma diversidade multicultural, não só ao redor, mas dentro da Austrália também. Porque é um país que precisa de imigrantes e desde pequenos os australianos convivem com imigrantes. Nas creches, dos filhos dos pais que estão já lá trabalhando e galgando seu lugar ao sol. Então, é um país muito receptivo, sabe? Com pessoas muito alegres, muito parecidas com a gente. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Então, enfim, né? Falaria aqui uma lista disso, como você pode ver. Mas já deu pra gente ter uma ideia, né, do quão receptivo é o país. E isso é super importante quando você vai viver uma experiência internacional. E como você comentou que conhece mais Brisbane e a Gold Coast, você pode explicar um pouquinho melhor as diferenças entre essas duas cidades? Posso. Gold não é mais sazonal, tá? Isso eu sempre gosto de frisar, porque as pessoas têm uma visão de que Gold Coast é um lugar de praia e lazer. Só que depois da pandemia, e isso já vinha acontecendo antes, mas com o pós-pandemia ficou muito claro, muito forte, os próprios australianos pararam de olhar para a cidade também como um lugar de holiday, né, de férias, e passaram a pensar em recalcular as suas rotas em termos de qualidade de vida. Então, os próprios australianos começaram a investir muito em mudar para a cidade, e nisso houve um boom imobiliário e uma procura muito grande por morar em Gold Coast. Então, não é sazonal, mas ainda assim é uma cidade menor, mais pacata, entre muitas aspas, do que Brisbane. Brisbane é uma Sydney, de repente, tá? Só que sem praia. A praia mais perto de Brisbane são as praias de Noosa, Sunshine Coast, que é mais pro norte, e tem Gold Coast também. Então, Brisbane é a nossa vizinha. Tem muita gente que mora em Gold e trabalha em Brisbane e vice-versa, tá? Inclusive, eu trabalhei muito tempo com eventos, né? Lá eu trabalhei, enfim, várias coisas. Eu abri business, eu trabalhei nesse mercado de intercâmbio. E eu trabalhava como DJ também, era um hobby. Ah, que então, legal! Sim, eu cheguei com essa carta na manga porque eu tinha esse curso que eu fiz por acaso no Brasil e foi o que me sustentou nos meus primeiros 4 meses, assim. Era um salário bom que o DJ ganhava
e eu começou a me abrir portas. Então, eu comecei a conhecer Melbourne, Sydney, através do DJ. E Brisbane também. Então, eu fiquei residente sextas-feiras em Brisbane. E eu ia de carro, 50 minutos de carro, você estava lá. Então, nossa, é pertinho, né? É muito perto, Isa. E assim, Brisbane oferece um pouco mais de estrutura, né? No sentido de grandes shows. Quando tem um show maior, ou peças da Broadway, que às vezes acontecem, ou eventos como esses eventos de imersão, que teve, esqueci o nome do artista, mas tem vários eventos de imersão, acontecem mais em Brisbane, pela estrutura da cidade, né? Em Gold Coast, um pouco menos. Mas quando tem shows brasileiros que a gente traz, né? Muita gente do Brasil a gente leva para a Austrália. Às vezes a gente faz só em Gold ou só em Brisbane, porque o público é o mesmo, né? Acaba que a comunidade brasileira... Exato. A comunidade brasileira das duas cidades são muito unidas, são muito próximas, todo mundo se conhece. E tem grupos, né, no Facebook que facilitam essa conexão. Então, é até uma outra coisa, assim, que as pessoas falam, eu não quero brasileiro, quero ter essa experiência sem brasileiro. No fim das contas, são os brasileiros que te ajudam no começo, sabe? É verdade. Então, fugir disso pode ser um pouco mais desafiador, não que a pessoa não vá conseguir, mas hoje em dia você vê que a cidade, ela tem muito brasileiro, não só em Brisbane e Gold, tá? Acho que na Austrália inteira. Sydney, Melbourne, Adelaide também. Então, acho que é isso. Gold, mas natureza, praias, milhões de praias, uma costa literalmente dourada, fica a 1 hora de Byron Bay também. E Brisbane, uma cidade mais São Paulo, com prédios, com aquela big city lá e correria, mas que também tem muita oportunidade de crescimento profissional, tá? Ambas, mas acho que Brisbane um pouco mais. Sim, não, super interessante. E, né, de repente, às vezes tem aquele estudante que quer viver um pouco a experiência dos dois lugares, apesar de estar muito perto, também tem essa possibilidade, né? Faz um curso em uma cidade, depois renova em outra e tem um pouco ali da experiência dos dois mundos, né? Vamos dizer assim. Muita gente que faz isso, viu? Assim, de realmente... Até na nossa escola mesmo, a Imagine, tem Gold Brisbane. Então, às vezes, a pessoa começa inglês na Imagine e decide trocar para inglês em Brisbane, mesmo curso, sabe? Só para... Você tem um espaço menor, né? Não vai ter como renovar, então ela tenta viver esses dois mundos, assim. Sim, não, com certeza. E agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as escolas. Quais são os diferenciais delas? A Imagine e a Entrepreneurs são do mesmo grupo, né? É um grupo muito conhecido na cidade, principalmente Gold, que foi onde eu morei mais tempo. Só que Imagine é um pouco mais antiga, um pouco mais não, 10 anos mais antiga que Entrepreneur, tem 20 e poucos anos de mercado, e a Entrepreneur, metade. A Entrepreneur, eu acredito que ela, nos vocacionais, ela traz uma modernidade em termos de opções. Então, tem curso de fotografia, de design, fitness, que são cursos muito bem estruturados, com uma estrutura linda, impecável, estúdio de fotografia, os professores são muito elogiados. Eu sei que, claro, né, varia muito dependendo do curso que a pessoa escolhe, mas vamos, assim, imaginar o perfil do estudante de inglês. Como é mais ou menos a rotina desses estudantes ali nas escolas? No começo, de repente, quando a pessoa ainda não está trabalhando, se ela vai, né, fazer o programa de estudo e trabalho, como é que é a participação nas atividades sociais? Como vocês veem isso? O estudante brasileiro, a maioria vai para a language, né? A maioria sai do Brasil para fazer inglês. Por mais que você às vezes já tenha inglês, viver imerso na cultura requer um outro nível de inglês. E numa cultura que a gente está falando aqui da cultura australiana, o inglês é um buraquinho mais embaixo, né? Porque o sotaque, lidar com o australiano, vocabulário. Então, é o inglês britânico que a gente ensina lá, né? Mas assim, eu acho que a melhor coisa é você começar pelo inglês. Porque eu falo que é como se a gente estivesse começando do zero, literalmente. Lá, a mão é diferente da do Brasil na hora de dirigir. Andar na rua é diferente. O sotaque é diferente.
Então, você está começando uma vida do zero. Então, você vai começar na escolinha, básico, inglês. Pegou o inglês, Sim. aí você vai para os seus vocacionais. Até porque isso ganha tempo, né? Quando a pessoa pensa em migrar no futuro ou poder renovar mais vezes, o ideal é que comece de baixo para subir. Porque se você começa já num diploma, você não pode descer com certificado, muito menos com inglês. Tá? Então, existe essa escadinha. E aí, a gente tem em Southport, em Gold Coast, um prédio nosso próprio, da escola, que é um prédio só de línguas. Que aí lá a gente só dá inglês, tá? E lá a gente junta tanto a Imagine quanto a Entrepreneur para estudarem inglês. Dessa forma, a gente traz um mix de nacionalidades muito maior, porque a gente junta alunos das duas escolas, então a gente consegue fazer a sala ter mais nacionalidades possíveis. E também os níveis de classe, né? Então, do básico ao upper. Nem todo mundo, nem todas as escolas vai ter um número suficiente de alunos para fazer uma turma de básico ou intermediário. Então, quando a gente junta as duas, hoje nas nossas escolas, juntando com o vocacional, tá? A gente tem mais ou menos 3.500 alunos, é muita gente. Sim, então, a gente realmente... Não estou falando só do inglês, mas assim, a gente consegue oferecer essa quantidade de salas de aula, tá? Então é um prédio maravilhoso, super bem localizado. E o aluno começa na escola de inglês de segunda a sexta. Tem a opção do turno da manhã ou do turno da noite. E também tem a opção do formato que a gente iniciou esse ano, que é o Condensed, que é de terça a quinta. Com isso, o aluno vai ter a mesma carga horária de quem estuda de segunda a sexta, só que ele ganha a segunda e a sexta off. E aí ele pode trabalhar, se programar para pegar um final de semana mais estendido, né? Viajar, fazer o que ele quiser. E aí de terça a quinta é mais intensivão, é um pouco mais de tempo de carga horária. Só que nunca é algo maçante só sala de aula. A gente está sempre oferecendo passeios, excursões, aulas de yoga, barbecue na praia. Que legal. Campeonato de ping-pong, sexta-feira de pizza. Então, cada um do seu país traz comidas para a gente fazer um mesão lá e interagir com outras turmas. Então, é sempre muito dinâmico, tá? Às vezes eles vão para um café que tem do lado da escola para tomar café da manhã juntos. Basicamente isso. E aí, lá é onde você conhece os seus amigos no começo, né? Porque no curso de inglês, de segunda a sexta, na carga horária que exige 24 horas a semana, você vai fazer amizades que vão te ajudar com emprego, com casa, com moradia, carro, com o que você precisar, entendeu? Então, esse momento eu acho muito necessário e fundamental para quem chega. Exatamente. E, inclusive, né, é bem o que você falou, essa questão do networking, que é super importante, que às vezes as pessoas ficam um pouco mais, como que eu vou conseguir trabalho? Como que eu vou procurar? Uma das principais maneiras de você conseguir é através de amigos, né? Através de indicação. Então, ali na própria escola, as pessoas sabendo o que você está procurando, podem, né, te indicar e você pode conseguir um trabalho através dessa maneira. Não, só um detalhe. Em 8 anos que eu morei lá, acredite se quiser, tá? Eu nunca entreguei um currículo. Todos os trabalhos que eu tive foi indicação. Nossa. Eu fiz, eu cheguei a fazer, mas eu nunca precisei entregar, entendeu? Então, realmente, a sua rede, seu networking é muito, muito necessário e importante. Não, sem sombra de dúvidas. E só para a gente relembrar algumas regras básicas para as pessoas que estão pensando, né, em estudar e trabalhar, quanto tempo de curso, a carga horária e quantas horas semanais os estudantes podem trabalhar? Então, hoje em dia, são 48 horas quinzenais que o estudante pode trabalhar na Austrália. Então, a gente fala quinzenal porque essas 48 horas ele pode dividir. Se ele quiser, numa semana ele trabalha 28, na outra semana ele trabalha 20, tá? Lá na Austrália, existem 2 formas de trabalhar. A primeira é pelo TFN, que é como se fosse o seu CPF, você é uma pessoa física, você é um contratado da empresa, né? Ou um CLT, né, do Brasil. Um CLT, eu estava querendo lembrar. E o outro é o ABN, que é o CNPJ, que seria uma pessoa jurídica, um PJ aqui no Brasil, tá? Então, quando você é prestador de serviço, é você que emite uma invoice para o seu empregador,
assim, denominando assim, as horas trabalhadas, os dias trabalhados e o valor total daquele mês ou daquela semana, de acordo com como vocês acordaram o pagamento. Na Austrália, geralmente é tudo por semana. O aluguel é por semana, a escola é por semana, o salário também é por semana. Quando não é por semana, é por 15, de 15 em 15, tá? Que é fortnight, que a gente chama. Sim. Então, a carga horária de trabalho, 48 horas quinzenais. Carga horária de estudo, são 20 horas de curso de inglês, mais 4 que a gente dá extra, né? Então, o aluno estuda 24 horas por semana de inglês. Mas o turno da manhã e o turno da noite é a mesma coisa, acaba 9 e pouquinho da noite. Visto de estudante, 12 semanas é o mínimo que precisa, tá? Se você estuda menos que isso, você tá no visto de turista. Tá, então, você realmente, para estudar. E assim, a cada 16 semanas, você tem direito a 4 semanas de férias pelo curso. Então, isso é uma coisa programada quando você está fazendo inglês, diferente do vocacional. Porque o vocacional já tem as datas de holiday do curso que você for fechar. Mas no inglês, você pode organizar as suas férias de acordo com quando você quiser. E aí, pegar uma parte no meio, outra parte no final, você organiza. Que isso também é uma vantagem, né, para quem está estudando, que consegue se programar ou para trabalhar mais horas ou para viajar e ir para algum lugar um pouco mais distante, é muito bom, realmente. Isso é um ponto que eu não falei que é importante. Nas férias, o aluno pode trabalhar full time. E para finalizar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, talvez uma dica ou um incentivo para quem está pensando em fazer esse intercâmbio de estudo e trabalho na Austrália. Tá, engraçado que ontem eu vi um vídeo, que eu até pensei em repostar no Instagram, mas era um vídeo que a pessoa falava assim, enquanto você planeja uma vida nesse lugar, aí mostra o paraíso, né? Eu vivo essa vida todos os dias. É um pouco, né, cutucado, assim, eu assim, meio... Mas a verdade é essa, assim, que o tempo tá passando, que dá medo, dá insegurança, dá frio na barriga, mas quando você tá lá, você descobre o quão forte você é, o quão maior você é do que você imaginava ser até aí. E pensa, caramba, eu consegui. Depois, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, com certeza não. E você começa a ressignificar várias questões na sua cabeça, inclusive o sentido de casa, porque você vira meio cidadão do mundo. Você começa a querer mais e mais, e viver mais, e alcançar mais. Então, enquanto uns já estão vivendo o seu sonho, você só está no planejamento. Planeja, mais fácil, entendeu? Porque não tem gente de todas as idades, desde 18 anos, que eu acho super novinho, uma mulher de 40 anos que termina um casamento e vai para lá começar do zero. E do nada encontra o amor da vida dela. E ele conhece milhões de histórias, assim, inspiradoras que dão certo, assim, de saldo positivo no final. Então, não tenha medo, ou se tenha, vá com medo mesmo, se arrisca, se joga, porque você só tem a ganhar. Mesmo se perder, você vai ganhar. Brisbane e Gold Coast são 2 destinos maravilhosos. Então, se você tem vontade de estudar em alguma dessas cidades, não deixe de preencher nosso formulário de contato que está disponível aqui na descrição deste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal para seguir acompanhando outros conteúdos sobre intercâmbio. Até a próxima!